Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma live e gostaria de convidar, a nossa nutricionista, Thaís Locatelli, a nossa fonoaudióloga, Nathalie, porque hoje a gente vai falar sobre seletividade alimentar. E nada melhor do que uma equipe multidisciplinar para falar sobre esse tema. Então, enquanto eu vou adicionando as meninas aí, vocês vão entrando. Thaís já está aqui. Nath entrando aqui também. Olá, boa tarde. Boa tarde. Thaís, você tá bem? Estou te ouvindo perfeito. Você me ouve? Oi. É porque tem, gente, o tal de fazer a live é engraçado, porque daí os vizinhos resolveram botar música alta hoje. Então, tá dando para ouvir o som aí ou não? Não, por aqui tá tranquilo. Então, maravilha. Seguiremos assim, então. Gente, então, muito bem-vindas. Gostaria de agradecer imensamente hoje parte da nossa equipe que trabalha com seletividade alimentar no Instituto Nubank em Primavera, presente nessa live, para a gente trazer informações muito importantes, né? Porque seletividade alimentar foi o tema escolhido, inclusive, pelos os nossos seguidores. A gente colocou uma votação ali para escolher o tema da próxima live, e o tema escolhido foi seletividade alimentar. Né? Então, sinal que esse tema é um dos principais temas que a gente busca conhecimento, né? Que as pessoas precisam, se interessam em saber mais. E hoje a gente veio trazer mais um pouquinho dessa live, mais um pouquinho desse tema aqui durante essa live para ajudar as famílias que realmente estão passando por essa situação. Então, eu vou me apresentar, sou Michele Casale, sou terapeuta ocupacional, sou formada há quase 20 anos, atuo menos hoje um pouquinho, né, no atendimento das crianças, mais na gestão. No entanto, tenho uma vasta experiência em seletividade alimentar, minha certificação internacional de integração sensorial, meu tópico especial foi seletividade alimentar, então gosto muito desse tema e estou aqui junto com essa equipe para trazer a parte da terapia ocupacional na discussão da questão da seletividade. Então, bora lá, se apresenta aí, Thaís. Olá, boa noite. Eu sou a Thaís, eu sou nutricionista materno-infantil. Estou fazendo 10 anos de formada esse ano, então estou há 10 anos praticamente atendendo aí as crianças. E há uns 3, mais ou menos, bem mais especializada aí no tema de seletividade, principalmente voltada para as crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista. Também adoro essa área aí, assim como a Michelle, e estamos cada dia mais unidas tentando resolver esse problema. Tá, porque resolver nem sempre. Amenizar é mais sincero. Tem uma melhora na qualidade desse processo alimentar, né? Isso. Quer se apresentar, Nath? É bom, né? Eu sou a Nathalie, sou fonoaudióloga. Hoje eu atuo com seletividade alimentar no contexto multidisciplinar, no Instituto Nuvem, né? Eu fico com a parte da avaliação das estruturas, né, dessas crianças. A nossa equipe hoje toda vem se aprofundando nesse tema para que a gente possa entregar em maior quantidade mais avaliações, mais qualidade dentro do trabalho que a Thaís já vinha desenvolvendo anteriormente, né? Então, a nossa parte aqui no Instituto Nuvem, a parte de fonoaudiologia, vem para agregar o trabalho que ela já desenvolve. Então, vamos começar apresentando esse trabalho, Thaís. Como que hoje, né? Porque foram feitas algumas perguntas, a gente tem algumas caixinhas, né, de pergunta. Então, uma das perguntas é justamente se a gente faz a avaliação. A Nath falou de avaliação e até para a gente apresentar um pouquinho como que a gente trabalha, eu acho interessante a gente começar por aí. Mas antes, gostaria de dizer que quem está aqui, assista até o
final, porque a gente tem uma surpresa muito especial para quem está participando da live, que a gente conseguiu uma parceria maravilhosa, né? Justamente, também, né? Não justamente, mas também muito voltado para a seletividade alimentar. Então, fique ligado aí que no final vocês vão ter uma surpresa muito boa. Bom, posso começar assim e reforço aí o convite da Michelle de ficar até o final, porque olha, se eu tivesse só assistindo, eu ia querer saber. É, só para deixar todo mundo curioso aí, mas revelar que realmente é muito bom. Bom, pessoal, hoje no Instituto Nuvem a gente trabalha a seletividade alimentar num contexto multidisciplinar, como a Nathalie bem trouxe. Então, todas as crianças que chegam para a gente, que a família tem essa queixa, elas já são encaminhadas para terapia ocupacional, nutrição e fonoaudiologia. Isso acontece porque a seletividade alimentar ela é multicausal, né? Então, ela pode acontecer por diversas causas. E aí, pode ser alguma causa comportamental, pode ser alguma causa de mastigação, de dificuldade de engolir, pode ser alguma dificuldade sensorial. Então, a gente precisa de toda essa galera para conseguir olhar para essa criança com mais olhos atentos e cada um olhar da sua percepção para a gente descobrir quais são ou qual é a causa dessa seletividade. Só assim a gente consegue dar continuidade no nosso trabalho. Então, dentro da nutrição, né, agora mais específico da minha área, eu trabalho com duas formas lá na clínica. A primeira e mais importante é a orientação parental. Então, a orientação das famílias, na verdade, né? Não necessariamente só dos pais, mas muitas crianças ficam bastante tempo com avós, com babás. Então, todos os adultos que passam bastante tempo com a criança, principalmente nos momentos de refeição, devem ser orientados e receber esse tipo de... ir nessa conversa mesmo comigo, entender a importância para que possa colaborar no processo terapêutico e tratar essa seletividade alimentar, amenizando aí os danos que ela traz e também deixando esse processo mais leve. E a segunda forma, também muito importante, mas eu gosto sempre de dizer que a família é mais importante porque é onde a criança passa mais tempo, né? Então, a família estar engajada é o mais importante. E aí, em segundo lugar, com as oficinas culinárias, que a gente faz semanalmente, geralmente em grupos. Por que eu digo geralmente? Algumas crianças têm mais facilidade quando elas veem amiguinhos dando motivação para elas experimentarem alguma coisa nova, ou quando elas veem um amiguinho sendo elogiado porque experimentou, elas ficam mais motivadas a fazer o mesmo do que quando estou só eu ali e a criança diretamente. Mas algumas outras crianças têm mais facilidade de quando elas estão sozinhas. Então, isso é muito avaliado caso a caso para saber se essa criança vai ser uma criança para atendimento mais individualizado ou em grupo. De qualquer forma, sendo em grupo ou sendo só a criança comigo na oficina culinária, a gente sabe que é importante lembrar qual é a dificuldade daquela criança. Então, às vezes, numa mesma receita, com alguma criança eu vou focar mais em um ingrediente e com outra criança mais em outro ingrediente. Essas dificuldades eu vou saber através do que a família traz para mim. Então, mostrando aí de novo a importância de estar sempre em contato com essa família e conseguir alinhar as expectativas, conseguir alinhar as orientações. E claro, né, gente, tem que lembrar que a gente tem que passar para a família o que a família dá conta. Então, eu acho que tem isso até numa outra pergunta, mas já lembrando aí que a gente tem que alinhar, né? O que está para agora, o que está para o futuro, sempre está em conexão. Então, são essas duas formas dentro da nutrição que a gente trata a seletividade hoje. Acho que a Nathalie podia falar um pouquinho, de repente, de como é na fono. Estou um pouco acuada aqui ainda. Dentro do contexto fonoaudiológico, a gente vai fazer a avaliação dessas estruturas, né? Que são as estruturas somatognáticas que a gente chama, né? Que é a língua, o dente, como que é a interação dessa criança com a comida, como que é o mastigar dessa criança, como que é
a abertura para a mordida dessa criança, se ela morde com os incisivos centrais, que são os dentes da frente, se ela morde com lateral, se ela mastiga só de um lado. Então, dentro do contexto fonoaudiológico, a gente vai avaliar essa relação de produção do bolo alimentar. A criança vai estar deglutindo um bolo semissólido, não está mastigando a quantidade de vezes que ela precisa. Ela é uma questão dessa relação mais do contexto do morder, do mastigar, do deglutir, né? A gente fala que a criança tem que ter confiança, né? Tem que ter competência para fazer essa alimentação e, né, tem que ter habilidade geral, né? Que é a mastigação completa. A criança que tem a sensibilidade na mordida, ali na troca dentária, e já tem um contexto de seletividade, ela vai apresentar mais seletividade durante essa troca de dentes, por exemplo, porque está mais exposta, a gengiva está mais exposta. Ela, se ela tiver alguma questão sensorial, ela vai ter mais dificuldade de se relacionar. Seja, a gente pensa que também que a comida começa só ali, né? No ato do mastigar e do engolir, mas ela vai pegar na comida, ela vai sentir o cheiro dessa comida, ela vai sentir o sabor desse alimento. E como que é essa relação, né? Então, um dos aspectos que a gente avalia é isso. A mastigação, a deglutição, como que está essa relação também que antecede somente a mastigação, mas propriamente dito, a mastigação como um todo, a deglutição. Se essa criança está demorando muito para mastigar, se esse bolo alimentar está ficando muito parado, se ele não está aceitando tocar, se tem alguma alteração olfativa. Mais recente, né, eu e a Thaís, a gente tem avaliado muitos casos, né, coincidentemente ou não, de crianças que apresentam hipertrofia de adenoide e que são crianças seletivas, e que a gente vê que vão fazer cirurgia, que tem uma alteração olfativa também, né? Porque essa obstrução vai alterar também. Então, a gente faz essa verificação da saúde das vias aéreas superiores para poder correlacionar todos esses achados, mastigação, olfato, paladar, para ver como que essa criança está. Então, a gente avalia essas estruturas. E daí, agora, parte dentro da terapia ocupacional, né? Então, assim, dentro da terapia ocupacional, a gente tem que avaliar alguns aspectos da alimentação. O primeiro é relacionado a essa questão sensorial, né? Então, dentro dessas questões sensoriais, a criança, ela pode ter essa dificuldade tanto com o cheiro, como a Nathalie falou, como com a textura, o gosto, essa discriminação tátil dentro da boca dela, né? Então, às vezes não tem uma hipersensibilidade, mas a criança às vezes não faz essa discriminação. Porque a gente tem tanto o problema da seletividade, como a gente tem algumas dificuldades de alimentação. Então, eu posso ter crianças, por exemplo, que enfiam um monte de comida na boca, não consegue processar esse alimento dentro da boca, por uma questão de falta de percepção mesmo intraoral, e daí, na hora de engolir, se engasga, tem problemas gastrointestinais, e isso vai desencadeando, né? Um ciclo que vai desencadeando outras questões. E dentro da terapia ocupacional, a gente também tem que avaliar isso, que a alimentação ela é uma atividade básica de vida diária, né? Então, a criança, o se alimentar, tem toda uma questão motora, tanto motora orofacial como motora de coordenação olho-mão, coordenação motora fina. Quais são os utensílios que ela está utilizando? Às vezes, esse utensílio está um pouco grande demais e provoca um reflexo. Me corrija o nome do reflexo, não é de vômito, né? É um negócio assim. Gag. Gag. Isso aí. Eu falo, a leiga aqui fala reflexo de vômito. Coloca um talher muito grande na boca, ela acaba tendo essa sensação. A gente avalia muito crianças que também, dentro da estrutura corporal dela, não consegue dissociar os lados. Então, na hora da mastigação, na hora de comer, é só para frente e para trás, só no plano frontal. E daí, o que acontece? A mãe acha que a criança não está querendo comer. Essa semana eu avaliei a criança assim, que a criança vinha, a gente colocava o alimento aqui na frente, ele jogava para fora. Aí eu orientei a mãe, coloca mais lateralizado esse alimento. Ele aceitou. E ela já ia desistir de introduzir aquele alimento, porque ela falou, não, ele não gostou. Eu falei, não, não é que ele não gostou. O movimento que ele sabe fazer só,
é esse para frente e para trás. Ele não está lateralizando todo o corpinho dele, né? Então, são coisas que a gente avalia dentro da terapia ocupacional. E o que a Thaís trouxe com relação aos grupos, né? Eu acho uma coisa muito importante da gente reforçar, porque a gente teve muito mais sucesso quando nós começamos a trazer isso para grupos, né? A evolução das crianças foi muito mais rápida. Ah, Michele, mas eu tô aqui em casa, eu não tenho como fazer terapias, o que que eu faço? Né? O grupo da criança pode ser a própria família, mas aí a gente tem que avaliar como que é a relação dessa família com o alimento. Aí que o bicho pega, Sim. né? Porque, às vezes o pai vem, a mãe vem e fala assim, ele tem seletividade alimentar. E é uma das perguntas da nossa caixinha, até aqui, ó. Tá? Quando a criança come várias texturas, sabores e cores e cheiros, desde que não seja legumes e vegetais, é seletividade? A primeira coisa quando a mãe chega com essa queixa é: vocês comem isso em casa? Todos os dias? Sim. O pai e a mãe? E a maioria das vezes não. Não, a gente tem costume, mas ele tem que comer, porque ele é uma criança e ele tem que comer isso. Tá, mas e o grupo, né? E a referência que essa criança tem? Então, só deixar de comer só legumes e vegetais não quer dizer que a criança seja seletiva, né? Mas que ela precise, a gente precisa entender o porquê que ele está rejeitando esse tipo de alimento. Mas é uma pulga que eu quero deixar atrás da orelha dos pais em relação a isso. Sempre que a gente avalia uma criança, falando de avaliação, a gente também precisa avaliar como que é a rotina alimentar dessa família. Vocês vão à mesa da criança? Não, ele come sozinho na frente do tablet, do celular. O que vocês comem? Você deixa essa criança tocar nesse alimento? Ele vê o que está sendo feito, ele tem a oportunidade de escolher? Tudo isso também entra um pouco dentro de atividade de vida, né? Então, até quem está aqui na live, eu convido a colocar, deixar aqui no chat quais os alimentos que o seu filho não come, para a gente. Vocês vão ver que assim, eu tenho uma aposta assim, de que vai dar legumes, vegetais e às vezes uma fruta. Mas coloquem aí, eu quero ver. Para complementar isso, Michele, eu acho sempre interessante que muitos pais falam assim: ah, mas eu compro as coisas e chega até a estragar. Aí eu falo: olha só, então se está estragando, acho que ninguém está comendo, né? A questão não é a criança. Então, isso é muito comum. Esse relato de que, mas em casa tem, chega até a estragar, é muito comum no consultório. E eu sempre devolvo essa pergunta para os pais, né? E falo: olha, se está estragando, é porque ninguém está comendo. Como que essa criança vai ter a oportunidade de ficar mais curiosa com aquele alimento se ela não vê os principais adultos da vida dela consumindo com prazer rotineiramente? Ela não vai ter curiosidade. Então, e alguns outros pais também, percebo que tem uma alimentação pouco variada. Ainda que inclua algumas verduras ou legumes, a gente tem que variar bastante na primeira infância, porque a criança pode ser que ela não venha gostando de pepino e tomate como é a salada da família todos os dias. Mas pode ser que se a gente colocar uma abobrinha e um chuchu, a criança vai aceitar. Então, eu sempre tento fazer com que a criança prefira, né? Ela crie mais interesse pelos alimentos que a família já come. Essa é sempre a primeira estratégia. Mas isso nem sempre vai dar certo. E aí a gente precisa que esse ambiente que a criança tá seja modificado para que ela tenha mais oportunidades de se sentir curiosa, de explorar aqueles alimentos. Porque muitas vezes eu apresento algum alimento lá na oficina culinária e a criança come e não conhecia. Não conhecia, às vezes é um alimento comum, só não é comum na casa dela. Então, eu sempre estou em contato com esses pais para que eles providenciem, né, o quanto antes aquele alimento que a criança se sentiu curiosa, para que possa fazer parte da rotina, não só da criança, mas da família também. E aí, isso a gente começa a subir um degrauzinho de cada vez e vai melhorando. A gente não aprende nada sem modelo, né? Eu tô rindo aqui porque a minha filha faz a oficina culinária com a Thaís, né? E de repente ela começou a colocar páprica em tudo, né?
Em tudo, vai fazer comida tem impacto. É assim, ela vem com umas coisas totalmente diferentes. De vez em quando ali eu falo, gente, de onde que essa... Isso, já sei onde é que é. Ela realmente utiliza daquilo. Eu vou deixar a Nathalie falar também, mas eu só queria colocar aqui, ó, que a Morgana fez uma pergunta, né? Que está dentro dessa resposta que a Thaís deu, mas para você complementar, Nath. E quando a família gosta de comer os mesmos alimentos rotineiramente, pode interferir em algo quando a criança cresce? E daí, trazendo para a área de fonoaudiologia, Nath, eu gostaria que você falasse em relação também, tem algumas questões que são relacionadas à cultura da família, né? E se essa criança ela não é exposta a algumas texturas, eu não sei como que palavra usar, o alimento mais duro, o alimento mais macio, né? Se ela só comer ali amassadinho, purê, né? Eu sei que isso vai impactar, mas como que vai impactar futuramente no desenvolvimento motor dessa mastigação? Quando a criança ela come alimentos mais pastosos, líquidos ali, antigamente na introdução alimentar era muito comum isso, né? Então, não tinha questão da criança criar uma conexão com esse alimento, porque ela não via, não pegava de fato, e aí não conseguia diferenciar, né? Qual o sabor de quê ali, né? Na verdade. Porque tava chuchu, beterraba, aquela bomba nutricional que os nossos pais, né, utilizavam, né? Assim, mas de forma pastosa. Quando a criança ela não mastiga, não tem acesso a alimentos mais semissólidos, sólidos dentro da introdução alimentar, ela tem a tendência a ter uma hipotonia facial, né? Ela não exercita, né, a mastigação de fato. Assim, mesmo com a ausência dos dentes, o movimento de abrir e fechar a boca vai estar exercitando a face, né? Eu costumo falar para os pais que a motricidade orofacial nada mais é que uma academia da face. A gente vai para a academia malhar o corpo, né? Porque às vezes a gente coloca muito isso, ó, pai, precisa fazer motricidade orofacial, precisa mastigar, essa criança precisa lateralizar essa comida, esse bolo alimentar, é para isso. Produz, mastiga muito. A mímica facial toda está sendo trabalhada. Quando a criança não tem esse comportamento, ela não vai ter interesse em alimentos como proteína, que geralmente são mais duros, alimentos mais secos como torrada, pão, porque precisa exercitar muito. E se ele for inserido só alimento pastoso e líquido, ai, que preguiça, eu tenho que mastigar. Que movimento é esse? Antes eu só engolia, eu não precisava mastigar. Então, vai criando uma assimetria facial. E junto com essas alterações, e a questão da coordenação da mastigação, a gente vai ter outros impactos. O paciente que não mastiga, que não faz a mastigação bilateral, o paciente que não tem acesso aos alimentos semissólidos, sólidos, ele vai ter condicionalmente as estruturas intraorais que estão relacionadas com a fala alteradas também. Por quê? Tudo isso, toda essa musculatura está trabalhando para que se faça a alimentação dessa criança, mas que ela fale, que ela se comunique com o outro. Então, quando ela não é exposta, quando a gente não observa, né? E os pais falam, nossa, mas eu nunca reparei essa questão da mastigação bilateral. Para mim, sempre mastigava de um lado. Eu, olha, pai, um lado da face da criança está assimétrica, porque um lado está trabalhando mais, um está indo mais à academia e o outro está ali, ó, com a barriguinha, né, que eu chamo a bochecha de barriguinha, está ficando ali, porque não está exercitando, e de fato é isso que acontece. Então, dentro da terapia fonoaudiológica, dentro de consultório, né, a gente trabalha muito isso, mastigação. Ah, mas você ensina a mastigar sim? Às vezes a criança não consegue colocar o alimento de um lado para o outro. Quando eu falo, vamos lá, na terapia, a criança não sabe, joga a cabeça junto. Porque, eu estou falando de crianças já com 7 anos, né? Que tem a compreensão desse movimento. E tem a dificuldade, porque nunca lateralizou. Nunca teve acesso a esses alimentos, nunca houve, né, uma percepção de que ele não estava fazendo essa mastigação, por exemplo. E a gente sabe também que o alimento que não é bem mastigado, esse bolo alimentar que não é bem produzido de forma adequada, ele gera uma indigestão. E aí a gente vai ter a questão de conforto da criança com esse alimento. A gente costuma falar que existe o conforto, a competência, a confiança. Então, tudo isso gira em torno da relação da criança
com o alimento. Eu comi uma coisa que me fez mal, mas eu não mastiguei, eu engoli, eu vomitei, eu vou associar esse movimento meu de me sentir mal com, essa alimentação que não foi bem mastigada, que não foi bem deglutida, né? Então, a criança vai associando essa questão do se sentir mal com aquele alimento que não foi bem mastigado, por exemplo. Não, né? Não Também, mastigado também, eu, sim. às vezes, eu comi alguma coisa, eu fiquei com dor de estômago, alguma coisa assim. Caso de refluxo, acho que tem, né? Aham. Porque Traz esse trauma, né? por isso que, a questão da seletividade alimentar, ela, como a Thais falou, ela é multicausal e também multidisciplinar, porque as questões nutricionais relacionadas ao alimento, é o nutricionista que vai poder indicar melhor para a gente e falar, olha, a gente vai identificar, fazer o rastreio, mas com os exames mais precisos, vai saber, tudo bem, não é uma seletividade, aquela criança tem um desconforto de fato, né, com esse alimento. E não é seletividade, porque realmente tem excesso de gás ou tem algum tipo de intolerância. Então, dentro do nosso contexto de atuação, a gente é muito bem assessorado pela Thaís, né? Então, assim, às vezes a gente traz muita queixa, a gente fica, não, mas tá mastigando, mas como que tá internamente? Então, a Thaís vem, faz o rastreio, faz os exames, e aí descobre lá, olha, ele era intolerante mesmo, precisa tomar alguma coisa para ter um relacionamento melhor com essa comida. Então, é muito mais complexo do que só colocar comida na boca, só oferecer a comida. Tem que entender também como que é essa relação da criança, de como ela vai digerir de fato, né? Thais entende melhor dessa parte nutricional aí, da alimentação, mas tem tudo a ver com isso. A criança vai estar associando sempre ao desconforto. Aí eu engasgo com líquido, eu não quero. Não, vai, engasgou uma vez, engasgou duas, engasgou três, não é para mim, não quero mais. E aí não é seletividade, esse desconforto que ela está sentindo que está causando isso, essa preferência, né? Essa não preferência por esse alimento. Isso é muito importante a gente prestar atenção, né? O que é seletividade e o que não é. A gente tem que. Por isso que é tão importante essa análise multiprofissional, para entender exatamente. Porque às vezes você passa anos trabalhando uma certa abordagem. Por exemplo, tinha uma época que tudo que vinha para seletividade na clínica era disfunção de integração sensorial. Eu falava, meu Deus, não é. Até fazer entenderem que não era, que a gente fazia todos os testes, não tinha nenhuma questão sensorial. E daí pedir avaliação. É muito difícil um fonoaudiólogo que faz avaliação de mastigação. Muito difícil mesmo. A maioria dos fonoaudiólogos se especializa em outras coisas, mas quando a gente pede uma avaliação de mastigação, não tinha. Né? E quando a gente conseguiu estruturar isso em avaliação, foi muito bom. Muito. E tinha esses desconfortos dessa questão da criança ser intolerante, a gente vai saber, né? E daí o tratamento é totalmente diferente. Tem uma pergunta aqui, ó. Como seria com crianças acima de 10 anos? Quer falar, Thaís? Pergunta difícil essa. Bom, quanto mais cedo a gente começa, melhor. Como a Nathalie falou, né? Então, a introdução alimentar, quando era antigamente, a nossa introdução alimentar, né, da nossa geração aqui, de quem tá 30 a mais, provavelmente não foi tão legal quanto a introdução alimentar que eu prescrevo hoje em dia. Então, a chance da gente ter tido algum problema com isso em relação à alimentação é muito maior do que uma criança que tem uma introdução alimentar hoje em dia bem estruturada com tudo que a ciência já descobriu. Porque desde esse momento a gente já consegue diminuir risco de introdução de seletividade alimentar. Então, pensando que quanto mais... E a seletividade alimentar, ela costuma começar, quando é para começar, entre 18 e 24 meses. Ou seja, 1 ano e meio a 2 anos, que é quando a criança diminui um pouquinho o apetite dela, porque ela está crescendo mais devagar, ganhando peso mais devagar. Então, é natural que o apetite reduza. E aí, essa seletividade começa, pode ser só uma preferência, pode ser uma seletividade, pode ser uma coisa mais grave ou uma coisa mais amena. Entre os 18 e 24. Provavelmente, essa criança que chegou nos 10 anos com seletividade alimentar não é uma coisa recente. Provavelmente começou nessa fase. E é por isso que eu contextualizei essa historinha aqui. Quando a gente pensa
Numa seletividade de adolescente, eu posso te garantir que não é impossível, mas é muito mais difícil de tratar do que quando a gente está falando da primeira infância. Por quê? Na primeira infância, que é até os 6 anos, né? Ali de 2 anos, que para de ser bebê, até os 6, que ainda é primeira infância, a idade pré-escolar, é quando a criança ela está criando os hábitos dela, ela está aprendendo a viver, ela está criando uma rotina que ela vai levar por um tempo, ela está aprendendo a como fazer amigos, está aprendendo a como socializar, e a alimentação faz parte disso. Então, e fora que até os 6 anos a gente consegue fazer as coisas muito mais lúdicas, né? Então, eu consigo, por exemplo, hoje conseguir fazer com que uma criança de 5 anos desse 4 mordidas em uma maçã ao invés de uma, porque eu estava falando para ela que uma parte aqui já estava forte, porque ela deu uma mordida, depois aqui também ficou forte, porque ela deu a segunda, depois aqui ficou forte, porque ela deu a terceira, e a quarta mordida deixou o último pedaço do braço dela forte. Como é que eu vou fazer isso com um adolescente? Não tem como. Então, para a gente tratar essa questão na adolescência, né, que é ali a partir dos 10, 11, até mais para frente, até na vida adulta, a gente precisa de motivação intrínseca. Não tem. Claro que eu usei motivação intrínseca nessa criança, né? Mas é muito mais fácil eu conseguir falar que o bracinho dela tá ficando forte e criar essa motivação do que um adolescente que já tá com os hábitos bem enraizados e aí a personalidade começa a ficar mais forte, muito mais desafiadora. Então, fica muito mais complicado se a criança, o adolescente, no caso, não quiser. Porque o que acontece? Depois de um tempo, com 10, 11, é mais difícil eles começarem a se preocupar com a estética. Mas lá para os 12, 13, essa preocupação começa a vir. Ou então uma preocupação em querer performar melhor em algum esporte, em alguma coisa. Então a gente tem que usar o que é importante para o nosso adolescente ao nosso favor. Então, se é uma questão do menino querer ficar mais forte, a gente pode usar essa questão, né, para ele se sentir mais forte ou performar melhor em um esporte. Ou, no caso das meninas, elas gostam de parecer com X, Y. Eu não gosto dessa percepção e modelo de corpo ideal. Mas, como adolescente, a gente tem que entender o que vai motivar. Porque se a gente só ficar batendo em tecla que é importante pra gente, mas não é importante para o adolescente, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E para a gente não precisar reforçar essa questão de modelo de corpo, padrão estético, que é uma coisa que a gente foge de querer reforçar e dar trela para isso, o mais ideal é procura ajuda quando a seletividade começar. Seja com 1 ano e meio, 2, 3, 4, o quanto antes. Um dos casos de maior sucesso que a gente tem na clínica hoje, que não deve demorar muito para receber alta, foi de uma mãe que nunca acreditou na pediatra que disse, é uma fase. E 1 mês que a criança estava começando a dar trabalho para comer, ela estava na clínica. E assim, com todas as orientações colocadas em prática, em menos de 3 meses de tratamento, a criança já estava, assim, voando. Os pais já estavam no céu, falando, nossa, meu Deus, como que pode? É outra criança que eu tenho em casa. Então, essa procura de ajuda rápida faz toda a diferença, porque a gente consegue ir na chave do problema, a gente consegue saber o que aconteceu. Com 10 anos, provavelmente tem acontecido muita coisa durante toda a vidinha desse paciente, né? Só fazendo um aspas aí, completando o que a Thaís falou, né? Agora, mais recente, a gente tem muita criança que tá em investigação, né, para o TEA e tudo mais, que vem apresentando. E aí a equipe pergunta muito, a mãe pergunta, o que eu falo para a mãe? Eu, na dúvida, consulta a Nutri, encaminha a Nutri, não espera, porque esperar é sempre pior. E assim, se for uma fase e estiver com a Nutri, não vai perder. É uma habilidade que não se perde, um acolhimento nutricional que não se perde, porque durante todo esse período de desenvolvimento, a criança está se nutrindo, ela vai crescer precisando dessa nutrição. Foi uma fase, ok, tudo bem, mas esperar essa fase passar para apontar que é um problema é sempre muito pior, né? E assim, essa questão da Thaís, que ela falou assim, da abordagem com adolescentes é muito mais complexa. Quando a gente senta com a criança, vem aqui, beija aqui o alimento, para ver se está envenenado a criança, topa. O adolescente, né, vou beijar. Até parece que eu vou fazer isso.
eu tô sofrendo isso na pele, porque o João Guilherme agora foi morar no colégio, né, interno, lá é ovo lacto vegetariano. E o João Guilherme é muito carnívoro, e ele sempre foi muito ruim para comer legumes, né? Alface, tomar salada dele, alface, tomate. Sempre comeu muito bem, mas fora isso, nada. E nem feijão, era arroz e carne. A comida dele era arroz e carne. Chegou lá, tem 3 dias que ele tá lá e eu ligo. Falo, filho, e aí, como é que tá? Como é que você tá virando a comida? Ai, mãe, tá difícil. Eu tô comendo arroz e feijão. Nossa, que bom, pelo menos tá comendo feijão agora, né? Tá aquilo que a gente conseguiu. Mas é complicado. Quando a criança está maior, quando esses hábitos estão instalados, inclusive, até para os pais é muito difícil. Quando a gente dá orientação para a família, que a família também precisa comer para poder realmente estimular essa criança, os pais ficam, não gostam muito, não. É super difícil, né? Para eles mudarem, porque a mudança tem que ser uma mudança de rotina de toda a família, né? Para a gente conseguir ter sucesso. E os pais também precisam mudar esses hábitos. Eu acho muito engraçado, porque as aplicadoras terapêuticas vão junto com a Thaís para a oficina culinária. E muitas vezes elas próprias, elas não comem certos alimentos. E daí a criança vem, enfia na boca, porque daí tá todo mundo comendo, as crianças comendo, e elas são obrigadas a comer, porque como que elas não vão comer, né? Sendo que a gente tá ali com esse objetivo. Às vezes é uma coisa que não gosta e elas Olha, tia, eu fiz para você lá na oficina da tia Thaís. bem. Aí ela Aí comi um pedacinho. né? E a gente come, tá lá comendo, pode não gostar até aquele momento, mas aí, e isso os pais também precisam entender, né? Que essa relação com o alimento não é só uma relação de ingestão. Você tem que ver, você tem que elogiar, você tem que demonstrar esse prazer ao comer o alimento, não comer uma coisa tipo, obrigado, com uma cara feia, fazer. Porque tem vezes que a gente mesmo faz uma cara assim de algum alimento ali para na frente da criança, ela não vai querer nem provar, Sim. né? Então depende muito da gente em modelar esse comportamento. Tem muita questão que realmente é de comportamento, né? E por que a gente não trouxe a psico aqui hoje para falar de comportamento? Porque, gente, a gente vai ter uma masterclass no dia 15. Gente, se eu tiver errado, você me corrige, mas dia 15, que é justamente sobre manejo de comportamento. Então, lá também vão ter algumas estratégias relacionadas a comportamento e uma notícia muito importante para quem está aqui na live. A primeira notícia da live, né, dando meia hora, a primeira notícia importante é o lote da Masterclass vai virar amanhã. Então, se você está aqui, ainda não fez a inscrição da Masterclass de manejo de comportamento e sabe que seu filho precisa de manejo de comportamento, inclusive para a questão da seletividade alimentar, corre lá e faz a inscrição no link da bio do Instituto Nuvem, porque senão amanhã é um pouquinho mais caro. A deixa do marketing vai, Gabi. Continuando com as perguntas. Ó, tá perguntando a Geiske tá perguntando: tem que ser uma nutricionista pediatra? Meu filho tem 4 anos e tem seletividade alimentar. Os alimentos que ele come têm sempre feito exatamente tem que ser feito exatamente do mesmo jeito. Exemplo, batata frita. Bom, Tem que ser. vamos, vamos lá. Respondendo, olha eu me enfiando na frente da especialista. Vamos lá. A nutrição ela tem ficado cada vez mais parecida com a medicina e com as outras profissões de saúde em relação às especialidades. Então, não dá mais para a gente acreditar que eu, por exemplo, que trabalho com seletividade alimentar, principalmente com autismo e TDAH, vou conseguir passar uma dieta integral de qualidade para um idoso que está com doença de Crohn e tomando dieta via sonda. Eu não vou conseguir. Porque isso não faz parte do meu dia a dia. Aprendi na faculdade, o mínimo, aprendi há 10 anos. E desde então, a minha especialidade é tratar criança. Então, se a gente confiar em alguém que se diz nutricionista geral para tratar uma questão tão delicada quanto a seletividade alimentar, provavelmente o que você vai ouvir é: a criança precisa comer X, Y e Z.
e não vai te ensinar como fazer. O nutricionista qualquer nutricionista vai saber te explicar o que a criança precisa comer. Mas o como você consegue introduzir isso no dia a dia, cabendo na rotina da família, garantindo que a cultura da família vai ser respeitada e garantindo que aquela criança não vai se sentir obrigada a comer nada, causando futuros traumas. Se você quiser um tratamento assim, sim, precisamos de um nutricionista especializado em pediatria. Agora, se você quiser só saber o que seu filho precisa comer, o que provavelmente não vai ajudar em muita coisa e você já deve saber, aí pode ser qualquer um. Maravilha, Thaís. A gente tem mais algumas perguntas aqui, ó. Peraí, deixa eu só achar aqui. Gente, eu tirei meu óculos porque estava dando reflexo. E quem disse que eu enxergo as perguntas aqui no notebook? Que precisamos do óculos. Aqui. Como lidar com comentários dos familiares sobre a alimentação da criança? Essa doeu aí, hein, pra você, né, Michele? Essa dói. Então vamos. Ó, vocês duas são mães, eu acho que vocês conseguem responder melhor do que eu, essas duas. É complicado. Você quer falar, Nath? Pode começar. Pode começar. Gente, é muito complicado. Muitas coisas são complicadas. Primeiro, eu criei meus filhos muito perto dos avós, né? Então a gente tem uma dificuldade muito. Minha maior dificuldade era, não critico os avós, eu falo que ajudam muito na criação das filhas. As crianças precisam estar perto dos avós, mas conseguir pegar e manter uma rotina saudável junto com outras pessoas que às vezes só querem agradar a qualquer custo, não é fácil. Esse é um aspecto. O outro, totalmente inverso, é que seletividade alimentar normalmente é tratada como frescura. Vou repetir. Seletividade alimentar pelos familiares normalmente é tratado como frescura. Isso é terrível, porque daí vem alguém que tenta enfiar alguma coisa na boca da criança, tenta fazer barganha, critica, piora todo aquele cenário do que a gente está tentando evoluir. E eu acho que o pior é que os pais se sentem também muito. Eu falo que até na outra live que a gente fez, né, Thaís? Eu falei assim: seletividade alimentar é o calcanhar de Aquiles de qualquer pai. A criança pode deixar de fazer tudo que dá-se um jeito. Se a criança para de comer, o sofrimento dos pais é absurdo, porque você se desespera. E daí você faz qualquer coisa para aquela criança comer. E ainda você já está ali naquela questão, naquela ansiedade, naquele temor, naquela preocupação. E chega alguém e vira para você: é frescura, dá uma surra nele que resolve. Deixa com fome. Inteiro. Quero ver não comer. Deixa passar fome. Né? E isso está muito enraizado na nossa cultura. Né? E isso vem de familiares, isso vem de amigos. A gente já teve caso na clínica da professora da escola tentar enfiar comida goela abaixo na criança, né? E acontece tudo isso. Isso para os pais é muito complicado. Então, como lidar? Às vezes, você conseguir fingir bem, você finge que não ouve, mas eu falo que a educação, a informação transforma tudo. Tem pessoas que a gente vai dedicar o nosso tempo em informar, em explicar, né? Os avós, principalmente, eu peço muitas vezes para os pais: estou com dificuldade com os meus pais. Eu falei: traz o seu pai, vamos conversar com os avós. Na minha anamnese, eu pergunto com quem que a criança convive muito. Às vezes, ou mora junto em casa, ou convive muito. E a gente chama essas pessoas da família para realmente alinhar a conduta, né? Mas realmente é um estresse muito grande, algo muito triste ter que lidar com esses comentários, ter que lidar com a pessoa oferecendo coisas tirando da rotina e desconstruindo tudo aquilo que você está construindo, e também os julgamentos. E principalmente
quando essas famílias têm apoio dessas famílias que têm o contexto da seletividade, né? A criança precisa ficar com alguém que não acredita na seletividade dela. Então, hoje, né, a Thaís já faz o trabalho de chamar a família. Na nossa anamnese também de fono, a gente tem esse rastreio familiar. E agora a gente tem as evolutivas com a família também, né? Porque, eu acho que é frescura. Então, vem cá, vamos conversar, né? A questão de conscientizar, de educar. Mas a familiar, a gente vai ter que defender os nossos filhos também. Né? Eu vou falar como mãe agora, né? Mãe ativa. Não estou no contexto de seletividade, mas a gente vê comentários corriqueiros acerca de todo o universo autista. É defender os nossos filhos, é defender o que de fato é importante para eles. Por que, que a gente vai deixar que o outro enfie uma mulher goela abaixo dele se eu invisto o meu tempo, o tempo da minha família para a gente tratar a seletividade, né? Vão ter pessoas que vão querer escutar, igual a Michelle falou, então tem pessoas que a gente vai deixar passar. Mas também vão ter aquelas pessoas que vão precisar escutar. Não, é meu filho. Não fala assim com ele. E defender o que você acredita. Porque, de repente, de tanto você mostrar que você acredita, isso vai transformar ela, o seu modelo de criação, de cuidado com o seu filho. Porque a criança, ela precisa de uma conexão e confiança. E isso começa dentro de casa, com os pais, né? Então, a relação da seletividade alimentar, a gente falou aqui muito, né? É tudo comportamento. É como o pai se comporta com essa criança, é como a relação, o comportamento dessa família com a comida, e a gente vai escalonando. E defender o seu filho de situações assim é imprescindível, na minha percepção de mãe, né? Os que não quiserem escutar, que não quiserem se educar, não deixa meu filho aqui com a figura dele, que eu que vou lidar com ele, né? Porque eu tô procurando ajuda e vai ser outro contexto que vai melhorar, né? Porque senão seria mais fácil, né? Se fosse só tratar como frescura, enfiar uma goela abaixo, não teríamos a complexidade que é a seletividade alimentar, né? E aproveitando o gancho, outra pergunta é como aproximar de forma prática, como trabalhar essa seletividade alimentar de uma forma bem prática, né? Que a gente possa usar no dia a dia. Então, eu acho legal a gente falar justamente desses passos, né, meninas? Que não é igual a Nathalie chegou e falou: vou enfiar a goela abaixo na criança que não vai resolver, né? Então, tem todo um processo anterior antes dessa comida chegar na boca, né? Antes dele conseguir engolir. Ele primeiro precisa tolerar estar no mesmo ambiente do que aquele alimento. Porque muitas crianças, quando a gente fala de seletividade severa, eles não conseguem tolerar. A gente já teve crianças que não toleravam estar dentro do refeitório da creche, por exemplo, por causa do cheiro do alimento naquela hora, né? Então, o primeiro passo é tolerar estar próximo desse alimento. Quer continuar, Thaís? Sim, posso continuar. Então, e aí, mais uma vez, envolvendo a família, né? Como que a gente vai fazer com que a criança comece a tolerar um alimento que nem dentro de casa entra? Então, para poder tratar isso, é importantíssimo que essa variabilidade de alimentos, essa variedade de alimentos esteja dentro de casa, que a criança participe do momento de ir na feira, por exemplo, ela entenda quais são os alimentos que estão ali, ela se interesse por eles. Então, essa tolerância vem seguida de interação com esses alimentos. Muitas vezes a gente pensa, se a criança aceitar cortar uma maçã, ela vai comer. Não é bem assim que funciona. Então, a interação, ela é um passo a mais depois da tolerância. Tá conseguindo olhar, tá conseguindo ficar no mesmo ambiente, conseguiu encostar. E isso, gente, é claro que você não vai pegar e tratar como se fosse um robô. É tudo de uma forma natural. Então, por exemplo, tem criança que não vai entrar na cozinha de casa e com o autismo, quando a seletividade é consequência do autismo, pode vir atrelado com uma falha na comunicação, por exemplo, que é bem comum. Então, às vezes, a criança está dando trabalho para ficar sentada na mesa ou para entrar na cozinha e você não consegue descobrir que é porque tem banana na fruteira.
Então, é muito importante que esse trabalho seja em equipe multi, porque através disso a gente vai melhorando a comunicação, vai entendendo as AVDs com o terapeuta ocupacional e vai entendendo, parece que o problema é a banana na cozinha, por isso ele não quer sentar na mesa na hora do almoço. Então, a gente já consegue, fazendo estratégias comportamentais e melhorando essa interação com os outros alimentos que estão mais perto de parecer que a criança vai comer. Alimentos que a criança já mostrou alguma curiosidade, ela vai interagir melhor. Então, se ela já apontou no prato de algum adulto ou de algum irmão, colega, mostrou curiosidade, ou até mesmo no supermercado, na feira, então o segundo passo é a interação. Pode falar. Um instante, porque agora eu tive o gancho para falar da nossa surpresa de hoje. Tá todo mundo curioso, então prestem atenção no babado fortíssimo que eu trouxe para essa live de hoje. Deixa eu ver se Patrícia está aqui. Patrícia estiver aí ainda, levanta a mão. Nós estaremos, junto com a Patrícia, parte da Maricota, trazendo para vocês, para quem estiver aqui assistindo a live, o cupom de desconto da Maricota. Por quê? Com relação a essa questão de a criança... A Patrícia tá aí. Pat, você quer vir se apresentar aqui também? Entrar ao vivo? Se você der um joinha, eu te chamo aqui. Em relação a isso, a gente também pode utilizar muitos jogos, muito material lúdico para aproximar a criança desse alimento. E onde que a gente encontra esse material? Na Maricota. Deixa eu chamar a Paty aqui, que ela... Cadê você aqui? Para ela se apresentar. Cadê você, Paty? Aqui. Para ela se apresentar e contar um pouquinho em relação a esses materiais que ela tem disponível lá na Maricota. Oi, Paty, boa noite. Mulher, como é que você me pega assim de surpresa? Olha, É para você eu quero que faça um batom. o negócio é meio assim. Boa noite, gente, tudo bom? Boa noite. Você está me Boa noite. enxergando direitinho? Porque eu tô... agora melhorou. A luz estava ruim. Tá certo. Aí, eu tô adorando a live, amei. Assim, eu já... Vocês estão me ouvindo? Travou para mim aqui. Voltou. Tudo certo. Eu já vi várias lives, né? Já sobre seletividade alimentar. Eu acompanho outras pessoas também que trabalham, né? Que falam sobre. Já estou na bolha do autismo já tem um tempinho, porque minha filha também é terapeuta ocupacional. E umas coisas que me chamaram a atenção aí foi quando vocês falaram sobre a escolha da nutricionista, né? Porque eu conheço até algumas pessoas que já buscaram nutricionista. Para quem não conhece, nutricionista tudo a mesma coisa. Entendeu? Fui na Nutri, a Nutri falou que é isso, igual você falou aí. Não, ele tem que comer esses alimentos para poder... Ou então, alguém comentou também aqui embaixo dizendo que a nutricionista suplementou a criança e benção. Então, assim, procurar um profissional especializado realmente faz muita diferença, né, gente? Faz muita diferença. Muita. E, Paty, conta como que os recursos que você produz podem ajudar, né, nesse processo, né, da criança ter esse primeiro contato com o alimento. Quem entrar lá na Maricota, quais são os jogos, os recursos que vocês têm disponíveis, estão disponibilizados? Deixa eu até pegar aqui para vocês verem, só um minutinho. Vocês não sabiam dessa, né? Essa foi surpresa para vocês duas também. Registrem a Natália e a Thaís, porque eu cheguei com a novidade assim para todo mundo. Não é só para quem está na live, é também para quem está fazendo live. Olha, a gente tem lá o kit seletividade alimentar, que é esse aqui, que vem com os comandos, né, de cheirar, morder, beijar, lamber, né? Tem as fichinhas, eu tô sem elas aqui agora, mas tem as fichinhas, mais os comandos de botar a linguinha para frente, botar a linguinha para baixo, para um lado, para o outro, né, para fazer os exercícios, né?
E também tem a prancha-sopa que eu fiz inspirada naquela musiquinha da palavra cantada. Não sei se vocês conhecem o que tem na sopa do neném. Que é uma pranchinha de pareamento de legumes, né? E verduras. E a pessoa pode, que a criança vai. A pessoa pode tirar e dar para a criança parear, né? Ou a criança pode parear com os vegetais de brinquedo, pode parear com os vegetais de verdade, né? Para poder incentivar a aproximação mesmo. Esse material, tanto a prancha quanto o kit, eles são feitos em PVC. E eles vêm com uma laminação, então ele é fácil de higienizar. Então você pode passar álcool, um detergente com a buchinha, a parte macia, tá bem as instruções direitinho na atividade. E aí fica fácil, porque se sujar com o alimento, né, acontecer de sujar, aí é só limpar mesmo, higienizar com álcool ou então com um detergente. Então, você Então pegar elas facilitam bastante. variar a sua fichinha do brócolis com brócolis de verdade, sujar não tem. Isso. Não tem, porque aí você pode, inclusive, higienizar antes de usar, né? Porque às vezes a criança leva na boca, né? Vamos brincar de mentirinha, vou comer abóbora, enfim, né? Todos eles vêm recortadinhos, né? No formato e todos com velcro adesivo, né? Então, a fichinha aqui atrás vem o velcro para a criança fixar parear na sombra, né? E o outro tem as fichinhas dos comandos, que é bem legal também. A gente desenvolveu esse aqui especificamente para a galera que trabalha com seletividade alimentar. E tem também lá na loja umas atividades digitais, que são fichas de pareamento de alimentos, que tem ela nomeada e ela sem nome também, que dá para trabalhar com todos esses materiais também. E daí vai fazendo a aproximação da criança com o alimento. Daí, Paty, explica um pouquinho como que vai ser o cupom de desconto para quem está na live. Então, quem está na live hoje vai ter 15% de desconto em cima dos valores que estão na loja e ele é um cupom acumulativo. Então, se o produto que a gente está conversando aqui tiver com desconto lá na loja, você tem mais 15% em cima do valor e mais 9% se você pagar no Pix, tá? Então, é um presente. Ou né? Pra gente, pra... Eu sou suspeita porque eu apaixonei no produto, né? Achei o máximo, falei. Aí a Paty pegou, eu olhei, eu falei assim: não, a gente precisa fazer alguma parceria, porque é muito legal para trazer isso para as famílias, porque as famílias têm que trabalhar em casa, isso também, né? Não é só uma ajuda muito, né? A família tem um papel fundamental. E às vezes é uma extensão, né? É difícil para eles fazerem o material e terem acesso a esse material. Então, a parte tem alguns materiais que você só imprime, baixa e imprime, e tem esses outros que já estão prontos que ela encaminha para o correio. E daí a gente vai deixar, depois, Paty, vou pedir para você deixar aí no chat Vou colocar aqui. Da loja, e a gente vai mandar para vocês o cupom de desconto, tá? Para todo mundo que quiser entrar lá e adquirir. Chama no direct, né? Eu vou passar aqui agora o nome da loja, Maricota Jogos, mas eu tô colocando o endereço aqui. Peraí, só um pouquinho. E daí a gente tá acabando nosso tempo pra gente. Ó, tá vendo? Foi muita novidade, não deu nem tempo de uma hora. Tá? O pessoal fala demais. Pronto, aí, ó, coloquei, tá? maricotajogos.com.br. Mas só põe o arroba do Instagram também, da loja. Tá. Por favor. Para o pessoal seguir. Isso mesmo. Sigam lá. E daí alguém perguntou aí se ia ter sorteio. Aqui hoje não tem sorteio, porque hoje é cupom de desconto. Mas quem estiver lá na nossa Masterclass, eu acho que essa parceria vai ter alguma coisa lá. Estou sentindo esse cheiro. Não sei, vamos ver, né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Acho que vocês têm que se inscrever para poder saber. Né? E lembrando que quem escreveu hoje ainda vai estar mais barato. A partir de amanhã vai subir um pouquinho. Vira o lote. Paty, obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Admiro muito o seu trabalho. Obrigada. É muito legal poder proporcionar isso para o pessoal que está aqui. Isso, a gente vai
fazendo outras coisas aí, outras surpresas. Parabéns mesmo, os materiais são lindos. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada. Adorei a live, viu? Obrigada. Obrigada. Meninas, estamos com o tempo esgotando. Vocês querem fazer um último convite? Thaís, eu queria que você apresentasse o projeto, falasse um pouquinho do projeto que a gente vai ter esse ano. Bom, gente, para encerrar a live, então, quero trazer um convite aí para as mães, pais, familiares, responsáveis de crianças que sofrem com seletividade alimentar. Esse ano no Instituto Nuvem a gente vai ter não só mas 11 encontros ao longo do ano de 2025 todinho, considerando um encontro por mês. A gente está estruturando as datas para divulgar certinho para vocês. Mas em fevereiro agora, esse mês, já vai ter nosso primeiro encontro. Então fiquem de olho aí nas redes sociais do Nuvem, na minha também, que a gente vai divulgar. Os encontros vão ser muito legais, vão ter parte prática também. A gente não vai ficar só no blá blá blá, vai ter prática, vai ter interação com o alimento de verdade para vocês entenderem o que eu faço com as crianças que tanto conquista elas e tanto faz elas ficarem curiosas com os alimentos, para assim vocês conseguirem reproduzir em casa e também terem sucesso por aí. Para aquelas mães que falam que não sabem o que a tia Thaís faz para a criança comer, é o Vai lugar. descobrir. É a hora. Exato. É a hora de descobrir. E também aquelas crianças que têm. A gente está também com projetos da criança com intolerância, né, Thaís? Com questões alimentares, com algumas receitas também vão ser adaptadas para as crianças que têm algum tipo de restrição alimentar. Sim, sim. Os pais de crianças com intolerância ou alergia alimentar são mais do que convidados e pode ter certeza que vai ter conteúdo para vocês também. Então é isso, gente. Estourando nosso tempo, antes que o Instagram derrube a gente. Muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. A live vai ficar salva aqui no Instagram. Também a gente vai subir ela lá para o YouTube. Então vai estar lá. Sigam a Paty, a loja Maricota. Vão lá, adquiram seu kit. Façam a inscrição no link da bio da nossa Masterclass. E nos vemos daqui uns dias. Semana que vem tem outra live, terça-feira. Obrigada. Boa noite. Obrigada, pessoal, pela parceria, pelo tempo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.